Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Pitaluga Hoffmeister e esse é o canal Diante da Lei. No vídeo de hoje nós iremos conversar a respeito dos 3 passos que eu considero fundamentais para que nós possamos fazer uma boa sustentação oral. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo que é produzido aqui, se está acompanhando nossos vídeos, eu quero convidá-lo e convidá-la a considerar se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, deixar um comentário e também a nos seguir lá no Instagram, no @Diante da Lei. Pessoal, o vídeo de hoje é então separado em 3 partes e ao final eu ainda vou contar como foi a minha primeira sustentação oral, mas eu acredito que há 3 passos centrais ou fundamentais para que nós possamos fazer uma boa sustentação oral. É claro, devemos lembrar que isso não são passos definitivos, não é uma fórmula mágica que vai fazer com que todo mundo consiga fazer uma boa sustentação oral, mas eu acredito que pode ajudá-lo, pode ajudá-la a refletir a respeito disso e eventualmente melhorar a forma a qual você utiliza dessa ferramenta, desse instrumento, dessa arte que é a oratória, para se expressar, seja lá na sustentação oral, seja com os amigos, com a família, ou apresentando um trabalho em sala de aula. Eu acredito que para tudo isso há algo em comum e sobre isso nós falaremos agora. Então vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo, então, para fazer uma boa sustentação oral, para desenvolver a oratória? O primeiro passo ele acontece o tempo todo. É quem nós somos de fato. Então, se nós nos desafiamos, se nós estamos lá na faculdade e há um trabalho em grupo, nós nos preparamos para esse trabalho, vamos lá, fazemos uma boa apresentação, nos preparamos, nos dedicamos, escolhemos uma roupa adequada, uma roupa limpa, bem passada e chegamos lá no dia prontos para fazer essa apresentação da melhor forma que nós sabemos fazer. Bem, esse já é o primeiro passo para se fazer uma boa sustentação oral lá na frente. Agora, quem já é advogado não tem mais o tempo de voltar à faculdade e treinar apresentações orais. Então, como fazer isso? Bem, nós podemos então nos gravar praticando, podemos praticar em frente ao espelho, podemos pedir para algum amigo, para alguma amiga, para que nos assista enquanto nós vamos falar algo e assim nós conseguimos ver como é que nós estamos soando, como é que nós conseguimos fazer ou não fazer, entender-se, explicar aquilo que precisamos explicar. Isso tudo é muito importante. Mas na prática, assim, como é que a gente pode utilizar melhor esse primeiro passo? Gente, nós estamos o tempo todo nos preparando para esse tipo de momento. Quando a gente se dedica ao estudo, quando a gente está lendo, seja livro de direito, seja livro de literatura ou qualquer outro tipo de leitura, nós estamos aprimorando o nosso vocabulário. Quando nós fazemos um resumo daquilo que lemos, nós estamos treinando a nossa capacidade de síntese. Quando nós escrevemos textos de um pouco mais de fôlego, nós estamos treinando a nossa gramática, a nossa forma de expressão na modalidade escrita. De forma que, quando nós precisarmos expressar aquilo que pensamos, nós teremos uma maior facilidade. Qual é o primeiro passo, então, que parece que nada foi dito? Bem, gente, o primeiro passo é o comprometimento, é a vontade de querer se expressar melhor e de aproveitar aquelas oportunidades que nós temos de exercitar isso. É importante não ter vergonha, é importante saber que naquele momento em que nós estamos falando, nós estamos sendo quem nós somos de verdade. E aí vem um passo bem importante, ou uma dica bem importante. Quando nós estamos na tribuna fazendo a sustentação oral, ou quando estamos lá na sala de aula apresentando o trabalho, ou quando estamos numa prova oral, nós temos que saber o conteúdo, temos que saber do que se trata, mas temos que abrir um espaço também, ou deixar uma margem para que nós possamos ser quem nós somos. Isso vai aparecer lá também. Se nós falarmos aquilo que nós acreditamos, isso vai ser muito mais forte do que ler um texto decorado. Quando a gente deixa transparecer aquilo que nós somos, nós temos uma chance muito maior de convencer o nosso interlocutor daquilo que nós estamos dizendo. Então, antes de mais nada, e junto com todo esse treino, nós temos que estar convencidos daquilo que dizemos para que possamos então fazer uma boa apresentação oral. Vamos lá então, qual é o segundo passo? O segundo passo ele é um pouco mais direcionado. No segundo passo nós temos que imaginar de uma forma mais concreta como será aquela situação da sustentação oral. Nós temos que saber quanto tempo teremos para fazer a sustentação, normalmente 10 minutos, e temos que organizar esse tempo de forma a ser bem aproveitado. Antes de mais nada, para falar um pouco sobre um tema, é preciso que nós conheçamos muito desse tema. Então, quando a gente prepara a sustentação oral, a gente tem que saber tudo do processo.
A gente vai separar tópicos, a gente vai saber exatamente quais são os pontos principais que a gente tem que falar e depois a gente vai então encarar essa missão. Mas como se preparar melhor para isso? Aí tem que escrever, né, gente? Quando a gente estuda, a gente escreve, a gente fala, a gente se grava, a gente se assiste, a gente percebe o que tem que mudar e assim então é que nós vamos fazer a melhor apresentação possível. A preparação consiste em técnica, em conhecimento, em treino e em estar preparado no dia. Eu não vou aprofundar esse tema agora porque nós vamos agora para o terceiro passo e quando eu falar especificamente do terceiro passo, que é a sustentação oral em si, é a apresentação oral em si, a gente vai ver como treinar para esse momento também. Então vamos lá, gente. No dia da sustentação oral, no dia da apresentação oral, no dia da prova oral, nós temos que estar bem. Como é que a gente faz isso? Vai desde o dia anterior, a gente tem que saber como é que a gente tem que se alimentar, como é que a gente tem que dormir, como é que a gente tem que se preparar. É importante estar inteiro no dia. Então, não é o dia de inventar nada. O dia X, ou a hora H da sustentação, é a hora de fazer as coisas da forma como nós estamos acostumados. Isso é importante até o momento em que nós chegamos lá para fazer efetivamente essa sustentação. Agora, como fazer na prática a sustentação oral? Eu costumo dizer que a saudação é um momento importante. Nós temos que treinar a saudação. Quando nós iniciamos lá os primeiros 30 segundos, cumprimentando ao presidente da Câmara, cumprimentando demais desembargadores, representante do Ministério Público, ou enfim, na forma que for, ou os ministros. É claro que cada sustentação vai ter o seu próprio rito, o seu procedimento, a partir de qual é a esfera, qual é a instância em que nós estamos inseridos. Mas então, nesse momento a gente faz uma saudação, não precisa ser longa, pode ser breve, mas já vai quebrar um pouco o gelo. E a partir daí é que nós vamos começar então a expor a nossa tese. E o que nós vamos expor da nossa tese? Vamos expor aquilo que nós separamos no segundo passo. Ainda, se nós tivermos a oportunidade, no segundo passo, que é uma preparação para o terceiro, na verdade uma transição, entregar os memoriais. Se nós pudermos conversar com os desembargadores que julgarão o nosso recurso, ou o nosso habeas corpus, ou o que seja, é importante na semana anterior ao julgamento passar, ligar às vezes, é possível fazer uma videochamada com os desembargadores, entregar esses memoriais, que vão ser um resumo bem sucinto daquilo que nós pretendemos dizer, para explicar a eles. Porque no mais das vezes, os desembargadores já estão ali com seus votos prontos e muitas vezes a tarefa que nós temos é de convencer pelo menos um deles, ou mais de um deles, de alterar esse voto se for contrário ao nosso. Bem, às vezes acontece de, antes mesmo de proferir a sustentação oral, nós tomarmos conhecimento de que o nosso recurso já foi acolhido, ou que a nossa tese já foi acolhida. Bem, aí um grande advogado com quem eu tive a oportunidade de conviver dizia que era melhor até mesmo nem fazer a sustentação para não correr qualquer risco de uma alteração. Então, se nós já temos o resultado que nós queremos a nosso favor, não haveria motivo então para ir lá e talvez colocar tudo a perder. Então, isso fica a critério de cada um, mas me parece que é uma boa dica, né, ou uma boa sugestão. Então, voltando para a sustentação, gente, após aquele primeiro momento de uma saudação, se possível, nós já entregamos os memoriais. Os desembargadores já sabem do que se trata a nossa tese e o que nós pretendemos dizer. A gente foca naqueles pontos que são os pontos principais. A sustentação oral não é um momento para dar uma aula de direito aos desembargadores. Eles conhecem o direito. Então nós temos que focar naquilo que nós compreendemos enquanto os pontos principais da nossa tese. A gente foca ali, a gente escolhe alguns pontos muito centrais, muito específicos e fica neles e ao final então refaz o pedido. E a sustentação oral nada mais é do que isso, gente. Isso funciona lá no tribunal, isso funciona na sala de aula, isso funciona no tribunal do júri. Claro que com o tribunal do júri a gente pode fazer um vídeo específico, mas as técnicas elas acabam se confundindo. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a compreender como deve ser feito ali, naquele momento, a sustentação oral. É claro que há elementos que nós devemos desenvolver, eu já mencionei eles ao longo do vídeo, como, por exemplo, a nossa capacidade de expressão, o nosso domínio de vocabulário, a forma como nós falamos, a entonação da voz, que pode se elevar em alguns momentos, diminuir em outros, a nossa apresentação,
Não precisam ser roupas caras, mas é preciso que as roupas estejam alinhadas, que sejam roupas limpas, bem passadas. É claro que eu não precisaria dizer isso, mas é importante também referir, e pouco a pouco nós vamos então construindo a nossa imagem, e então nós vamos tendo uma inserção um pouco maior, ou uma aceitação um pouco maior, à medida em que nós vamos trabalhando, que nós vamos advogando e que nós vamos nos colocando no mundo como pessoas que precisam dessa ferramenta, desse instrumento, dessa arte que é o domínio da oratória, a técnica da oratória. Haveria muito mais para dizer, gente, mas eu acredito que esses pontos eles já nos ajudam bastante, pelo menos para uma reflexão inicial e pelo menos já para colocar algumas coisas em prática. Mas como foi então a minha primeira sustentação oral? Bem, gente, lá se vão alguns anos e eu tinha algo em torno de um mês que eu havia pego a minha carteira, minha identidade da Ordem dos Advogados do Brasil, e um amigo querido, ele tinha um habeas corpus, não recordo em qual Câmara Criminal, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele me convidou então, perguntou se eu gostaria de acompanhá-lo e de fazer a sustentação oral. Eu aceitei na mesma hora. É quase como se a minha faculdade de Direito toda eu estivesse me preparando para esse momento. Então, ainda que de uma forma um pouco intuitiva, tudo isso que eu disse hoje, que eu considero passos importantes, eu já havia desenvolvido naquela época. Eu treinava isso tudo, claro que não fiz um treino específico para essa sustentação, mas eu estudei bastante aquele processo, estudei bastante o habeas corpus e fui então para o tribunal, para a tribuna para fazer a sustentação. E aí é curioso, gente, porque não importa quanto tempo nós tenhamos de advocacia, eu continuo nervoso até hoje. Quando eu vou à tribuna, quando eu vou fazer o uso da palavra no tribunal do júri, eu sinto, de certa forma, o mesmo nervosismo que eu senti nessa primeira oportunidade. Mas eu vou contar exatamente como foi isso. No Tribunal de Justiça aqui, nas câmaras criminais, nós temos duas becas. Então, o advogado que faz a sustentação, ele está usando uma, e o que é o próximo advogado, ele vai vestir a outra. De forma que quando esse próximo advogado ocupa a tribuna, aquele que acabou de ocupar sai, tira a beca e passa para o próximo advogado que irá falar depois desse que agora está na tribuna. Então tá, gente, eu não era o primeiro nem o segundo, não me recordo exatamente a minha posição, mas alguns advogados, algumas advogadas falaram antes de mim, antes que fosse a minha vez de fazer a minha sustentação. E como é que aconteceu isso? Quando a gente está assistindo, tudo parece mais fácil, né, gente? Então eu me sentia preparado, porque havia estudado, estava lá com o meu melhor terno, estava camisa, gravata, estava alinhado, conhecia o processo, sabia o que eu tinha que dizer, sabia como saudar os desembargadores, então só estava aguardando de fato a minha vez. E olhando um colega, olhando uma colega, a gente sempre tem uma facilidade maior de pensar: isso não faria assim? Eu faria assado? Assim não foi muito legal, seria melhor se ele falasse de tal forma. Para quem está assistindo, né, gente, quando a gente está na plateia, é sempre tudo mais fácil. Por isso é importante também que nós ocupemos os espaços para que nós compreendamos de fato como é estar ali. Bem, então foi um advogado, foi outro, foi outra, foi outro, e eu ali analisando, avaliando, pensando no meu processo, lendo ali o que eu tinha para explicar aos desembargadores, e estava muito tranquilo, absolutamente tranquilo, até o momento em que eu era o próximo e que o serventuário da justiça colocou em mim a beca. No momento em que ele vestiu a beca e eu sentei de novo, eu me sentia da cintura para cima absolutamente tranquilo, como estava antes, mas a minha perna esquerda começou a tremer sem parar. Então eu não sei por que isso aconteceu até hoje, mas de alguma maneira o meu corpo estava me dizendo algo, eu estava nervoso naquele momento. Uma perna tremendo, eu me sentia bem, me sentia preparado, tranquilo, mas durante toda a sustentação oral do meu colega, em que eu estava vestindo a beca, porque eu seria o próximo a sustentar, eu fiquei ali com a minha perna esquerda tremendo. Bem, o colega termina a sustentação, retira sua beca, eu sou chamado para proferir a minha sustentação oral, ocupo então na tribuna e ali eu me sinto absolutamente confortável. Por que eu acho que aconteceu isso? Bem, aquele momento de tensão, pré-sustentação, imagino que muitas pessoas passem, ou pelo menos já passaram ou passarão, de forma similar à minha. Mas quando eu ocupei a tribuna, eu tinha uma tranquilidade de quem havia estudado muito, de quem havia se preparado para aquele momento. Eu fiz lá, naquela época, algo que talvez eu não fizesse hoje. Eu cheguei a informar aos desembargadores que era a minha primeira sustentação oral, mas, feito isso, explicitei bem a tese,
apresentei os nossos argumentos e ao final então fiz a conclusão pedindo a concessão da ordem. Os desembargadores me cumprimentaram pela saudação, fizeram aquilo que é de praxe, enfim, proferiram seu voto, houve um resultado lá desse julgamento e eu fui então para casa com aquela sensação de dever cumprido, de quem deixou tudo na tribuna que poderia ter deixado, de quem fez uma boa sustentação oral, de quem se preparou para aquele momento, porque é sempre algo muito importante, né, gente? É claro que toda manifestação oral é importante, mas quando nós estamos na incumbência de advogar, de dar voz a alguém, de representar alguém, isso se torna ainda mais importante. Então era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que esses passos, ou que esse passo a passo, ou que essas ideias compartilhadas aqui possam auxiliar a você a preparar a sua sustentação oral, as suas apresentações orais, e que essa história ao final também lhe deixe um pouco mais em paz, mais tranquilo ou não, mas que pelo menos esse nervosismo que pode aparecer, que vocês possam saber que ele é também normal, que isso faz parte da advocacia, faz parte daqueles momentos em que nós consideramos momentos importantes. Eu hoje em dia me preocuparia mais em não ficar mais nervoso, porque eu imagino que isso seria para mim mesmo um indicativo de que eu já não me importo mais tanto quanto me importei naquela primeira oportunidade. E a verdade é que eu continuo me importando tanto, ou talvez até mais, do que me importei naquela oportunidade, com cada ato, com cada manifestação que faço como advogado, especialmente porque represento pessoas. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, considere deixar o seu like, considere ativar as notificações, deixar um comentário e me seguir lá no Instagram, no @diante da lei. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.